Deus é maravilhoso. Eu gostaria de aproveitar que vocês estão em pés para a gente ler um verso da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Eu quero que depois você grife esse verso na sua Bíblia. Depois você escreve, escreve num papelzinho, como às vezes eu faço com alguma palavra nova que eu estou querendo aprender e eu colo em algum lugar. Guarda essa palavra no teu coração. Nós estamos hoje no último culto do mês de julho, agora entrando definitivamente no mês de férias geral, mês de agosto. Muita gente vai viajar, alguns já estão viajando, outros vão viajar, e o ano letivo só voltará em setembro, mas essa aqui é uma palavra, quando a pastora me convidou, ardeu meu coração por uma palavra muito objetiva, muito direta, e baseada nesse texto da palavra de Deus, escrita aos irmãos que moravam em Roma. Eu gostaria muito de ler uma vez e pedir a vocês que repitam pela segunda vez. Ok? Verso de número 31 diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de ouvir vocês agora, o som de 3. 1, 2, 3. Muito bem. Tem alguém aqui que tem uma Bíblia com uma versão diferente? Tem alguém com uma versão diferente? Ou todas são iguais? Como que é a sua aí, irmão Nelson? Está procurando uma outra versão? Do irmão Jaderson é igual? Da irmã Ira é igual? Em francês? Lê em francês aí para nós. Ok, acho que é mais ou menos parecido, né? Irmã Graziane, é igual a versão? É igual? Irmão Daniel aí é igual? A versão é igual? Irmão Márcio é igual? Igual, né? É igual. Então vamos lá. Vamos mais uma vez ler todo mundo junto e a gente senta um pouquinho. Então, vamos lá. Só quem é bonito, né? Então eu vou ficar calado e vocês falam, tá bom? Só quem é bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria que você olhasse para alguém aí com muito respeito e dissesse assim: se Deus é por você, quem pode ser contra você? Agora olhe para esse irmão de novo e diga assim: se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Amém? Tome seu assento, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida preciosa de cada um de vocês. Quero transmitir a saudação e o abraço do pastor Alex para vocês. Pastor Alex está desfrutando aí de um tempo de descanso e mandou a saudação para os irmãos. Também uma palavra de saudação da nossa irmã Matilde. Ela mandou aqui: pai, manda a saudação para a igreja, ela está melhor, graças a Deus, já está quase aí, sei lá, uns 80% da recuperação da cirurgia, mas está bem, agradece aos irmãos que têm orado por ela, e que Deus abençoe todos os demais irmãos que eventualmente não estão aqui também. Hoje é culto dirigido pelas nossas irmãs. Graças a Deus que a igreja tem irmãs, irmão Jaderson. Graças a Deus. As irmãs, elas são uma coluna importante da igreja, no quesito do cuidado, no quesito da oração, no quesito do jejum.
eu tenho absoluta certeza que o grupo das mulheres é muito mais trabalhado do que o grupo dos homens, né? Porque a gente que é homem, né, se envolve com diferentes coisas e se embaraça um pouco com as coisas, mas as mulheres, elas são mais focadas, né? E eu vejo de vez em quando lá a pastora mexendo no telefone e discutindo alguma coisa com a Matilde ou com a pastora Vanessa e tal. Eu acho muito legal isso, porque prova de que as mulheres, elas se interagem mais com relação à obra de Deus, e isso é maravilhoso. E isso não é só de agora, né? Isso é uma coisa que vem de muito tempo já. Desde a época de Jesus, as mulheres elas se mobilizavam mais. Talvez você diga assim, mas e os discípulos eram homens? Verdade, os discípulos eram homens. Mas se você for observar o contexto da palavra de Deus, vocês vão ver que as mulheres, elas faziam um grande trabalho, mesmo que numa época em que a mulher não aparecia muito, não tinha muito foco, não tinha muito... as aparências das mulheres eram um pouco turvas, né? Normalmente eram os homens que se destacavam mais, mas as mulheres sempre trabalharam de forma gloriosa. E prova da importância da mulher na Bíblia é de que a primeira mulher que teve notícias da ressurreição de Jesus, a primeira pessoa, não foi um homem, não foi um discípulo, não foi um pregador, não foi o Pedro que ganhou milhares de almas, não, foi uma mulher. E a primeira pessoa que viu a Jesus ressuscitado foi também uma mulher. Então, o ministério da mulher, o ministério feminino na igreja, ele é muito importante, ele é fundamental, e nós louvamos ao Senhor pela vida preciosa de cada irmã, presente e não presente aqui, nesta noite. Que Deus possa abençoar e manter vocês focadas, louvando a Deus, porque isso é maravilhoso. Após ainda esse louvor que foi cantado aqui, né, uma profecia que eu recebo para mim: Deus nos chamou para coisas grandes. Aponta esse dedão de mal educado aí para alguém e diga isso: Deus te chamou para coisa grande. Amém? Deus te chamou para coisa grande. Tem gente que ele abraça a ideia de que ele tem que viver uma vida diminuída, né? Uma vida diminuída, uma vida cheia de problemas, comprimida, amassada, um pensamento de que daquela mesa eu não posso fazer parte, um pensamento que daquela loja eu nunca posso entrar, um pensamento que daquele tipo de comida eu nunca posso comer, né? Algumas pessoas, elas acabam abraçando essa ideia, quando na verdade, irmãos, o Senhor nos chamou para coisas grandes. Quando as irmãs estavam louvando aqui, eu estava me lembrando de uma história que eu ouvi, uma história verídica, de um pai com um filho que compraram um bilhete para embarcarem num navio, para longos dias em alto mar, para um destino, e ele comprou aquele bilhete com o dinheiro apertado ali, e foi no mercado e comprou uma sacola com um monte de bolacha e vidrinhos de água. E foi para o seu quarto ali com o seu filho, e havia um corredor naquele navio, e às vezes eles passavam por aquele corredor e viam um restaurante, aquelas pessoas comendo, aquelas pessoas ali se alimentando, desfrutando daquela comida boa. E uma hora o menino perguntou assim para ele: pai, por que a gente não pode comer nessa mesa? E ele dizia assim: não, nós não temos o direito de comer aqui. O papai não tinha dinheiro para comprar o bilhete que nos dava autonomia para comermos nessas mesas. Então ele ficava enclausurado no quarto com o filho, comendo biscoito e tomando água. E um dia um moço que estava limpando ali o corredor, ele percebeu que toda vez na hora do almoço, quando ele limpava, ele via ali o pai e o menino ali dentro do quarto. E um dia ele perguntou para ele: por que vocês não eu estou acompanhando vocês não vão almoçar e nem jantar? E eu estou perguntando isso para o senhor hoje, porque nós estamos chegando no final da viagem, e o senhor tem alguma dieta, alguma coisa, o senhor não pode comer, ou você não gosta de se misturar no meio das pessoas? E ele disse assim: não, moço, não é isso não, é que nós não temos dinheiro, não temos recurso para isso, então a gente resolveu ficar no quarto aqui, à base de água e de bolacha. E aí o moço do corredor falou assim: mas o senhor me permite ver o seu bilhete?
E aí falou assim, permito, claro. E ele pegou aquele bilhete e ele disse assim, olha, o senhor foi mal informado, porque aqui no bilhete está dizendo que o senhor tinha direito de toda a alimentação que tinha no barco. E ele olhou, e o menino olhou para o pai olhou para o menino e falou, não é possível, moço. Falou, está aqui, esse bilhete, ele dá o direito ao senhor de poder fazer todas as refeições do barco. E quando eu ouvi essa história, que foi uma história verídica, eu entendo então que muitas das vezes isso daí acontece com a gente. A gente acha que a gente não tem direito de algumas coisas. A gente acha que nós não devemos participar de algumas coisas, coisas grandes e maravilhosas. Mas a palavra profética do louvor das irmãs aqui nesta noite é de que Deus nos chamou para coisas grandes. Então, bate no teu peito aí e diga, Deus me chamou para coisa grande. Pode ser que hoje você esteja vivendo num aperto, está complicado, está esquisito, está difícil, mas a palavra do Senhor nos encoraja nesta noite a entender isso. Ao tempo certo, ao momento oportuno, Deus vai preparar coisa grande para você. E quando preparar, não recua, entra por essa porta, porque esta porta é de Deus. Diga assim, essa porta é de Deus. Amém? Não que a gente mereça, irmãos, nós não merecemos nada. Nós não somos merecedores de nada, somos falhos, somos cheios de dificuldades, somos complicados. A nossa fé sobe e desce, parece a bolsa de valores, sobe e desce. A gente é esquisito, tem dia que ora muito, tem dia que não ora nada. Tem dia que a gente está dando glória a Deus, tem dia que a gente está bicudo. Nós somos esquisito mesmo. Mas quando Deus te chamar e aparecer diante de você essa porta, entra por ela, glorificando ao Senhor, porque Deus nesta noite já nos disse que nos chamou para coisas grandes. Amém? Recebe a parte de Deus aí para você. Coisas grandes estão chegando para a glória do Senhor. Mas os dias e os tempos acabam querendo bloquear essa nossa visão. Por quê? Por causa das circunstâncias que a gente vive, as dificuldades, os problemas, as questões, os relevos da vida, do alto e baixo, os problemas, os questionamentos, as palavras que nos machucam, a ligação que a gente espera que não vem, é aquela carta tão esperada, com aquela notícia que você precisa que não chega nunca, é aquele documento que você precisa, é aquele dinheiro que está bloqueado e não sai. No meio desse monte de coisas que acontecem, a gente começa a achar então que nós não temos direito a entrar nessa porta, e a gente começa a desconfiar que Deus não olha mais para a gente. A gente acha, irmão Márcio, que Deus está muito ocupado. Na Índia, onde o meu cunhado trabalha nas missões lá, da qual nós fazemos parte e ajudamos todos os meses, existem, uma vez eu estava estudando sobre os deuses da Índia. A Índia tem milhares de deuses. A Índia, o povo passa fome, mas não come a vaca, porque eles dizem que a vaca é sagrada. E a vaca está lá com a picanha deliciosa lá, te convidando, mas você não pode comer porque ela é santa, ela não pode ser comida por ninguém. As pessoas morrem de fome do lado da vaca. As pessoas morrem de fome do lado de um leitão gordão, aquele leitão, irmão, que dava um churrascão maravilhoso, e as pessoas morrem do lado porque não pode comer, não pode consumir o leitão. O cara vê a galinha cantando lá com aquelas coxas enormes assim, mas o cara não pode comer a galinha porque a galinha ela é santa e não pode comer. Eles adoram essas coisas, animais, bichos. Alguns adoram até alguns tipos de vermes. Essa é a característica da cultura da Índia, onde o meu cunhado trabalha. E lá tem um tipo de crença. Eles creem em um Deus que ele tem tempo para responder a oração. E eu achei isso aí uma coisa muito maluca. Então você tem que entrar numa fila, irmão Nelson. Você tem que entrar numa fila de prece para você falar com esse Deus. Porque ele não dá atenção todos os dias. Né? Parece alguns trabalhadores que a gente conhece no Brasil,
que só trabalha 3 dias por semana, né? Alguns políticos que a gente conhece lá. Trabalha só 3 dias por semana. Ou alguns outros lá que dá o ponto e vai para casa. E eu estava vendo essa curiosidade, falei, meu Deus, como que poderia ser viver sobre a mão de um Deus que tem dia para trabalhar, que não pode te ouvir todo o tempo. E é engraçado que eu estava lendo sobre isso, e ele falava assim, você tem que torcer para não ficar doente numa segunda-feira, porque segunda-feira ele não responde ninguém. Falei, meu Deus, ou seja, você tem dia certo para ter problema. Você não pode ter problema na segunda, você não pode ter problema na quarta, não pode ter problema na sexta. E também não pode ter problema no sábado, porque sábado diz que é o dia de descanso dele. Mas, irmãos, louvado seja Deus, que a Bíblia Sagrada nos apresenta um Deus diferente. O nosso Deus, ele não dorme, ele não descansa. O nosso Deus, ele não perde a vez. O nosso Deus, ele está dentro do tempo e fora do tempo. O nosso Deus, ele te acompanha durante o teu dia de trabalho e te acompanha também à noite quando você está no sono profundo. O nosso Deus, ele está pelejando por mim e por você em todo o tempo, em toda ocasião. E agora estamos aqui falando de férias, glória a Deus pelas férias, mas o nosso Deus não tem férias. Nosso Deus trabalha sempre, trabalha em todo tempo, em todo momento, para quê? Para dar livramento, para guardar, para abençoar e para salvar. Deus trabalha em todo tempo para trazer vida, trazer paz e trazer esperança, e também para dar saúde. O nosso Deus é o Deus do trabalho em todo tempo. E aqui o apóstolo está escrevendo aos irmãos de Roma, porque eles tinham uma cultura de que existiam deuses grandes e poderosos. Sim, o nosso inimigo ele é forte, ele é astuto. O nosso inimigo ele trabalha também duramente contra a nossa vida. Mas ele diz para o povo que estava com a cabeça dividida. E é um problema sério quando a nossa mente está dividida. A gente já não sabe se vai para lá, se vem para cá. A gente já não sabe se mais está no caminho certo, estamos no caminho errado. A gente não sabe mais se vai para frente ou vai para trás. Estamos com a mente dividida, a gente perde o foco, porque as lutas da vida querem fazer a gente perder o foco. Pelo menos hoje aqui poderíamos ter 8 ou 10 pessoas aqui que poderiam estar na igreja, mas não estão, sabe por quê? Porque está com a mente dividida, perderam o foco. E agora, na hora de se encorajar para ir para a casa de Deus, eles são vencidos pela força do mal. E ficam enrolados, e ficam travados. Como alguém que disse para mim assim, pastor, eu estava pronto para ir na igreja domingo. Pastor, eu não consegui sair da cadeira. Eu fiquei preso na cadeira, eu fiquei travado. E aí, quando eu decidi levantar para não perder a hora, tocou o telefone e eu fui atender. E quando eu vi, eu já fiquei mais de meia hora no telefone e aí não quis ir mais. Quando a gente tem a mente dividida, a gente fica assim, embaraçado, complicado. E os irmãos de Roma estavam vivendo esse momento. E agora, a gente continua seguindo a Cristo, mas está tendo a perseguição. Ou a gente parte para Roma, e aí a gente fica de boa com todo mundo. Mas aí o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele escreve aos irmãos dizendo assim, olha, que diremos, pois, a estas coisas? O que a gente pode dizer no momento de adversidade? O que a gente pode dizer no momento de guerra, de turbulência? O que a gente pode dizer no momento em que as portas estão todas fechadas? O que a gente pode dizer no momento que a doença bateu na nossa porta e o médico olha o laudo e fala, está complicado? O que a gente pode dizer nesse momento em que o dinheiro está curto, em que as coisas estão difíceis, em que a incompreensão chegou, em que a confusão chegou no meio do trabalho, no meio da família, no meio da vizinhança, em que as coisas não estão fluindo mais, o casamento já não anda mais 100% como andava? O que diremos, pois, sobre estas coisas? O que diremos, pois, sobre estas coisas, com essas ideias de guerra, com esses rearmamento de países, e com tantas confusões que estão tendo aí, com tantas doenças que estão surgindo aí, tanto problema?
Tanta coisa esquisita acontecendo. Quando o que era errado agora parece que não é mais. Quando aquilo que a gente aprendeu do nosso pai, homem é homem, mulher é mulher. E aí de repente a gente está vendo outras coisas. E parece que essas coisas agora já começaram a ser verdade, porque está todo mundo entrando no mesmo caminho. Ficou normal. O que diremos sobre estas coisas quando aqueles que estão no poder, que deveriam dirigir a nação, dirigir o país e fazer o melhor para os necessitados, para as pessoas humildes, estão arrancando o que eles têm, estão tirando o que eles têm? Mas o que diremos sobre estas coisas? O que diremos sobre essas coisas da temperatura que está tudo mudado, está tudo diferente, está tudo doido? E está tudo deixando, preocupante as coisas, porque já tem rio que não tem mais peixe, já tem região do mar que não tem mais baleia. O que diremos, pois, a estas coisas? O apóstolo Paulo está dizendo, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele faz a pergunta, e depois ele traz a resposta para nós. Que diremos, pois, essas coisas? Pastor, o que eu digo sobre o problema que eu estou lá na minha casa? A resposta é, se Deus é por você, ninguém vai ser contra você. Pastor, o que eu posso dizer com os problemas que eu estou tendo lá no meu trabalho, lá? Os negócios esquisitos acontecendo, concorrência desleal, confusão, encrenca, briga, quem era para estar do meu lado está contra mim. O que eu posso dizer sobre essas coisas, Senhor? E aí ele te responde, se eu estou com você, ninguém pode ir contra você. Simples assim. Se Deus é por nós, irmão, quem é que pode ser contra? Isso não quer dizer que você não vai ser alvejado. Isso não quer dizer que você não vai ter que enfrentar tempestade. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar a luta. Vai sim, isso faz parte do processo. Porque se não houver batalha, como haveria a vitória? Se não houvesse as dificuldades, como que a gente teria o sabor da vitória, da bênção? Mas o Senhor está dizendo para você assim, olha, apesar de todas as guerras em nossa volta, todas as lutas, todos os problemas, se você está comigo, você tem a maioria. Se Deus é por você, quem é que vai ser contra você? Ah, pastor, mas eu estou com medo lá do rapaz que trabalha lá comigo, ele está fazendo minha caveira. Irmão, se Deus é por você, quem será contra você? Eu acho que eu já usei essa história, mas vou usar de novo. Eu gosto muito de falar de mim. Eu trabalhei 25 anos na última empresa, 25 anos e alguns meses. Eu adquiri lá muitos amigos, mas também eu alcancei muitos inimigos. Porque eles se incomodavam com o meu jeito, com o meu comportamento de alguém que trabalhava, prezava o trabalho, prezava o horário, não chegava atrasado, alguém que abraçava a causa da empresa, alguém que comprava a briga da empresa. Porque eu tinha que comprar a briga da empresa, irmão, era da empresa que saía o meu pão de cada dia. E eles chamavam tantos nomes lá, mas havia um moço que ele pegou uma birra de mim muito grande, e ele começou a falar mal de mim pelas costas. Ele começou a fazer, a gente tem uma expressão lá, a caveira, né? Fazer a caveira. E nós tínhamos sempre um horário mais ou menos determinado para o café. Cada setor tinha um horário determinado para o café. E só que houve um dia que eu saí fora do horário, porque eu ia ter que fazer um trabalho externo da empresa, então eu fui tomar um café antes da hora, e a escada era em L, como essa daqui, ó. Então, quem chega naquele ponto não é visto por quem está aqui em cima. E quando eu subi o primeiro patamar da escada, eu escutei o meu nome, lá em cima no café. E aí eu fiquei parado ouvindo, aquele rapaz estava falando mal de mim para o gerente, e falando, como que vocês podem confiar o setor na mão desse cara aí? Porque esse cara é não sei o quê, esse cara a qualquer momento vai dar para trás e vocês vão ver, e fazendo a minha caveira. E aí eu pedi coragem para Deus, porque uma voz falou assim, vai lá, chuta a canela dele, vai no refeitório, pega chá quente e joga nele.
né? Aquela voz do lado esquerdo, né? Mas aí uma voz mais forte falou assim: levanta a tua cabeça, porque se eu sou com você, ninguém será contra você. E aí, irmãos, eu subi a escada. Quando ele era branquinho, quando ele me viu subir a escada, ele mudou de cor. E aí ele começou a falar de futebol, e o cara que estava com ele não gosta de futebol. O cara não entendia nada, ele falando um negócio, porque o cara que estava ouvindo o que ele tinha a dizer. E eu subi, peguei minha xícara de café, peguei o meu pão, e eu falei para ele assim: posso sentar na sua mesa? Claro que você pode sentar à mesa. E eu sentei ali com eles ali, né? Uma falsidade, uma máscara gigantesca, mas sentei ali, tomei o meu café, voltei para o meu trabalho, continuei trabalhando. E diga para alguém assim: cuidado com o que você planta, irmão. Diga aí. Porque plantar não é obrigado. Diga aí, plantar não é obrigado. Mas colher, diga, mas colher? Pois é. Passou um tempo e aquele rapaz, ele experimentou de um amargo gigantesco na empresa, né? Ele, com a mesma arma que ele estava usando contra mim, alguém começou a usar contra ele. Só que esse alguém que usava contra ele era bem mais forte do que ele. E venceu. E eu me lembro da cena dele saindo do corredor e sendo convidado para ir para o departamento pessoal. E a forma como ele desceu de lá, cumprimentando os amigos para ir embora. Então, o que eu trago a ilustração disso para vocês? Eu poderia ter usado as minhas armas, eu poderia ter usado os meus meios, mas o que eu fiz? Eu entreguei na mão do Deus Todo-Poderoso. Irmão, talvez você tenha direitos na mão. Você olha assim e fala assim: mas isso aqui é meu direito, tá? O convite do Espírito Santo para você hoje é você pegar o seu direito. Você pegar ele, dobrar bonitinho assim, ó. Pega ele, bonitinho. Não deixa amassado não, deixa bonitinho. E entrega esses direitos na mão do Senhor. Diga: Deus, o Senhor falou na palavra hoje que se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Então eu estou entregando ao Senhor aqui o meu direito. Eu poderia fazer, eu poderia acontecer, eu poderia chutar o balde, eu poderia fazer de outra forma, mas nesta noite, mediante a tua palavra, eu estou entregando os meus direitos na tua mão. E eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou o que eu penso, para a glória do teu nome. Portanto, saia daqui, meu irmão e minha irmã, pensando sobre isso. Independente do tamanho do problema que você traga para cá, nesse dia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes intentaram contra a igreja? Obrigado, irmão Mateus. Quantas vezes intentaram contra nós? Nós abrimos um trabalho no dia 9 de julho de 2002. Nós abrimos um salãozinho numa região lá de São Paulo. Um salãozinho, abrimos o primeiro culto foi dia 9 de julho de 2002. Coloquei lá um irmão para dirigir o trabalho. Lutaram contra este trabalho, lutaram muito contra esse trabalho, tentaram fechar, denunciaram, chamaram a polícia, fizeram tanta coisa. Mas o Deus que é o dono da igreja, manteve o trabalho lá até hoje. E melhor ainda, hoje a igreja comprou o prédio. O prédio lá é próprio, não é mais alugado, não é mais arrendado, agora é alugado, é próprio. Agora o que era de aluguel reverte-se para a obra de Deus. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Irmão, maior é o Deus que você serve do que aqueles que rodeiam a tua casa dizendo que vão destruir você. Aqueles que rodeiam a tua vida e dizem assim: eu quero ver você no chão, eu quero ver você no pó.
Em nome de Jesus, receba esta palavra de Deus para você. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode levantar governo, pode levantar instituição, pode levantar quem for, o mal pode se levantar contra a gente, contra a igreja, mas ele não vai prevalecer. Porque o nosso Deus, ele se responsabiliza em nos guardar. Portanto, meus irmãos, encerrando aqui essa palavra, eu quero que você guarde isso no teu coração. Por mais complexa e difícil esteja sendo a tua jornada, talvez agora você esteja contabilizando o ano e você veja que o ano não foi tão produtivo, o ano não foi tão bom quanto você gostaria, mas fica tranquilo, saia por essa porta hoje de cabeça erguida, saia por essa porta dizendo esta frase: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem é contra mim? Se Deus é pela minha casa, quem será contra a minha casa? Se Deus é pela minha saúde, quem será contra a minha saúde? Se Deus é pelo meu casamento, quem será contra o meu casamento? Se Deus é pelo meu negócio, quem será contra o meu negócio? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente se aflige, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente quer recuar. Às vezes a gente pensa assim, acho que é melhor parar um pouco ou voltar para trás. Não, irmão, não é hora de parar, sabe por quê? Porque Deus te chamou para coisas grandes. Não é hora de parar, não é hora de recuar, é hora de avançar, porque Deus chamou você para coisas grandes. Então eu quero que você fique de pé agora em nome do Senhor Jesus para um momento de oração, enquadrados nesta palavra. E você vai dizer para alguém assim: se Deus é contigo, meu irmão, diga aí, se Deus é contigo, ninguém pode ser contra você. Ninguém pode vencer você. Ninguém poderá te derrubar, te derrotar. Você poderá sentir o vento no rosto. Você vai poder sentir, sim, vai poder ouvir o barulho da trovoada e assustar um pouco, sim. O barco vai balançar, poderá balançar, sim. Mas ele não vai afundar. Sabe por quê? Porque o Deus forte, poderoso, está com você. E este te dá garantia da vitória. Esse dá garantia da vitória para você. Aquela porta que está fechada, Deus vai abrir. Aquela porta que está obstruída, Deus vai romper para você. E se não tiver que ser aquela porta ali, Deus abre outra. Porque tem porta que para nós é a melhor e na verdade não é esta ainda que Deus quer. Deus quer portas melhores e maiores para nós. Porque Deus é muito mais inteligente do que eu e você. Deus sabe o que faz. Deus está no tempo. Deus nunca está fora do tempo. Se não foi neste ano, será no ano que vem. Se não foi neste período, Deus fará no outro período, mas Ele não vai deixar de fazer. Se a tua preocupação é a tua família ou alguém que está distante, Deus está cuidando lá, porque se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Ah, pastor, mas está difícil, está tudo pelejando contra. Pode tudo pelejar contra, você pode ficar sozinho. Pode cair 1000 ao teu lado, pode cair 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está debaixo das asas do Senhor. E você habita no esconderijo do Altíssimo. E se você habita no esconderijo do Altíssimo, nada pode te alcançar. Você vai ver flecha passando de um lado, flecha passando do outro. Você vai ver uns negócios estranhos acontecendo, mas você será protegido. O Senhor vai abrir o caminho para você passar. E se tiver que fazer passar sobre o mar, Ele vai fazer. Porque o Deus poderoso, Ele garante a nossa vitória. É Deus quem nos garante vitória. Não é a nossa habilidade pessoal, não é a nossa característica, não é o nosso sangue azul, não. É Deus quem nos garante vitória. É Deus quem garante vitória para você, meu irmão e minha irmã. Portanto, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, visita aí o teu coração, fecha os teus olhos aí, visita o teu coração.
Observa lá onde é que está essa coisa que está te incomodando tanto. E algo que, rumores de guerra em sua volta, coisas querendo tirar a tua paz, coisas querendo tirar a tua tranquilidade, coisas querendo tirar o teu sono. Às vezes você acorda de madrugada e aí você não consegue dormir mais porque é tanta preocupação, é tanta aflição, é tanta coisa. Você já está preocupado, está perdendo sono, e isso está trazendo mal à tua saúde. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para dizer assim, olha, o que é que a gente pode dizer quando essas coisas estiverem à nossa frente? Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Pode se levantar o inimigo maior que for, pode se levantar a tormenta que for, pode ser que alguém diga, agora você não vai chegar, agora você não vai conseguir, agora você chegou no fim, mas o Senhor é aquele que estende uma corda e diz para você, pode subir por aí, porque eu tenho escape para você. O Senhor nosso Deus tem escape para nós aqui nesta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Como a palavra de domingo passado, o apóstolo Paulo estava sozinho. Agora não tinha mais amigos por perto, não tinha mais ninguém por ele. Mas mesmo assim ele levantava sua cabeça, estava cheio de fé, porque ele sabia o Deus que ele servia. Meu irmão, você sabe o Deus que você serve. Confia nesse Senhor, porque Ele é poderoso para mudar o quadro. Ele é poderoso para mudar a sentença. Ele é poderoso para mudar a história. Oremos ao Senhor. Pai de amor, te glorificamos e te adoramos, Senhor, por tua palavra. Ó Deus querido, se o Senhor nos enviou essa palavra é porque, certamente, mais do que eu ainda, alguém precisava ouvi-la, Senhor. Ó Deus querido, hoje nós estamos aqui no último culto do mês, Senhor. É o culto onde nós entregamos o nosso mês de louvor e adoração a Ti, Senhor da glória, e o louvor aqui cantado disse, Senhor, de que o Senhor é o nosso farol, e depois também disse, Senhor amado, que, ó Deus querido, nós podemos acreditar de que o Senhor tem coisa grande para cada um de nós, e agora o Senhor nos diz, Senhor amado, que se o Senhor estiver conosco, nada pode ser contra nós. Então, Senhor, nós queremos sair daqui, ó Deus amado, fortalecidos, revestidos e abençoados pelo Senhor, acreditando na Tua palavra, acreditando na Tua voz de poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa colocar esta confiança no nosso coração, que tudo aquilo que está complicado, o Senhor tem poder para descomplicar, que toda porta fechada o Senhor tem poder para abrir, e que tudo que está contra nós, Senhor, o Senhor pode colocar, ó Deus amado, distante da gente e abrir novas possibilidades para que possamos glorificar o Teu nome. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoe a cada uma das irmãs e dos irmãos, aos que estão aqui, os que não puderam vir também, Senhor, visita cada um dos Teus filhos, ó Deus querido, trazendo paz, trazendo confiança, trazendo alegria, ó Deus amado, e que seja, Senhor, tudo para a glória, tudo para louvor do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome de Jesus, recebemos a Tua palavra, Senhor, e vamos dizer mais uma vez, se Deus é por nós, está fraco, se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, dê uma salva de palmas e louvor a esse Deus maravilhoso, a esse Deus forte, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que pode te surpreender, para a glória do Seu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém, graças a Deus. Podem tomar assento, irmãos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui.